Bom dia, amados irmãos, a paz seja convosco. Vim trazer aqui uma leitura rápida. Se encontra em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 24 até o versículo 30 somente, cujo o título nos diz: A herança da vida eterna. Diz assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Porém, uma palavra dura. Sabemos que Jesus, ele pregava duro, pregava firme, porque ele pregava a salvação. Ele pregava o que nós devemos ouvir. Sim, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus e toda ela para a nossa vida é essencial. Mas às vezes a gente nota que muitas pessoas fogem desse tipo de palavra, da palavra que exorta, da palavra que nos dá direção, e prefere palavras que nos traz conforto, palavras de vitórias, palavras de promessas, profecias, mas fogem quando a palavra nos mostra o que verdadeiramente a gente precisa transformar em nós. Esta foi uma verdade, Esta palavra aqui não foi uma parábola. Muito pelo contrário, que a gente vê anteriores, Aqui no próprio capítulo 18, no início, aqui do capítulo 18 é uma parábola. Tem várias parábolas nesse livro de Lucas, mas aqui, essa parte aqui, a partir do versículo 24, não foi uma parábola. Isso aconteceu, onde Jesus estava caminhando, e os seus discípulos, e também alguns que o seguiam, veio até Jesus um homem rico, que perguntou a ele sobre a salvação. O que poderia ele fazer para obter a salvação? Se vocês até me permitirem, eu poderia estar lendo aqui, ou você pode estar lendo na sua casa, a partir do versículo 18 até o 23. Mas como é pouquinho, eu vou ler aqui para que você entenda. O rico de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Você entende o que você deve entender a partir desse versículo que eu iniciei? Porque este rico, meu irmão, ele era até um homem bom. Você nota que ele fala que ele seguia os mandamentos, ele era conhecedor da palavra.
Ele conhecia os mandamentos que Moisés havia deixado. Olha lá, ó. Sabes tu os mandamentos, não adulterarás, não fornicarás e tudo mais, os 10 mandamentos. E ele disse, não, isso eu sei desde a minha mocidade, desde que eu era jovem, e eu sigo isso. Então Jesus disse a ele, deixa tudo que tem, vende aos pobres. Vende e dê aos pobres, para que você tenha um tesouro no céu. E estas palavras foram duras para ele. Porque ele era muito rico, ele tinha muita riqueza. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos diz que onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. É claramente que mesmo ele indo atrás de Jesus para saber o caminho certo, para que ele tivesse a salvação, e Jesus o falou, o coração dele estava nos bens materiais, o coração dele estava na sua riqueza. Então é bom a gente refletir aonde está o nosso coração. Veja bem o que Deus disse a ele, o que Jesus disse a ele. Cadê? E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Não é aqui, meus irmãos. E quando a gente deixa as coisas carnais para viver as espirituais, quando a gente passa a olhar, assim como diz o Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, que é de onde me virá o meu socorro. Quando a gente deposita o nosso querer, o nosso coração, coloca o nosso coração em Deus, ali está o nosso tesouro. Pois Ele está sentado no seu trono de glória lá nos céus, que é para onde a gente vai. Mas se você deposita o teu querer, o teu coração, o seu tempo em coisas que vão perecer, você vai perecer junto. Você vai perecer junto. E olha o que ele disse. Deus, aqui ele nos diz, né? Jesus nos diz aqui, a partir do versículo 24, onde eu li, no versículo 29, e ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, os pais, os irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não há de receber muito mais neste mundo. Aqui ele nem está mencionando riqueza, como ele havia falado para o rico. Aqui ele fala de pai, fala de mãe, fala de casa. Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem abandonado Jesus porque o namoro não deu certo. A gente abandona Jesus porque você talvez esteja buscando a Deus e está vendo uma contenda no seu lar, porque você está buscando o caminho certo. Então se levanta contra ti teu pai, tua mãe, teu irmão. Ah, você agora é assim, assim, assado porque virou crente. Ah, você é assim, assim, assado, você mudou agora, ficou assim, assim, assado porque está buscando a Deus. Você não era assim. A pessoa quer mudar você, sendo que quem deve te mudar é o Evangelho. Não é o Evangelho que tem que mudar para nós. É nós que temos que mudar para que o Evangelho nos transforme. Receba essa palavra. E a gente sabe que, como ele disse ao rico, né, para deixar toda a sua herança, vendê-la e dar aos pobres, e logo após fala de família. O que tem te impedido de permanecer na presença de Deus? O que tem te impedido de buscar firmemente a presença do Senhor? Se lá, né, em Marcos, acho que é Marcos 15:16, vamos estar olhando aqui. Marcos ou Mateus?
Foi 16:15. Deixa eu ver aqui que eu estou perdido. Não é Marcos, não. Aqui é outra palavra. Estou confundindo aqui. Mas, né, a Bíblia nos diz que buscar em primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Acho que é Mateus 6:36. Mateus, isso aí, ó. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Veja só. É em primeiro lugar, meus irmãos. Primeiro você busca Deus, primeiro você permanece com Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Riquezas? Sim, também, por que não? A gente tem a nossa parte, né? Batalhar para que aconteça. Mas a gente não pode colocar estas coisas como prioridade. Primeiro o reino de Deus. Primeiro a face do Senhor Jesus. Primeiro querer Ele mais que todas as coisas. E depois você corre atrás das suas coisas. Porque aqui diz, na parte B, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Não vai te faltar comida, não vai te faltar veste, não vai te faltar oportunidade. Porque Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Mas ali a gente percebe que, voltando a falar do rico, né? Porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que ele era conhecedor da palavra, né? Então, o que aconteceu? Jesus, sabendo que ele era conhecedor da palavra, falou para ele, para tirar o coração dele da riqueza que ele tinha, né? E nos ensina após os outros versículos, a partir do 24, para que a gente também tenha direção. Porque não é somente a riqueza, a ganância do dinheiro que nos tira da presença de Deus. A gente deixa sim de buscar a Deus por causa de pessoas. Porque não somente na nossa casa, mas também, muitas das vezes, as pessoas deixam de buscar a Deus porque lá dentro da igreja acontece algo que alguém fez, que alguém esteja olhando ela demais, que alguém esteja, né, levantando calúnias ou invejando, e esta pessoa para de buscar a Deus porque houve uma contenda lá, não está se dando bem com alguém lá dentro. Mas pensa só, todo mundo passa por isso. A igreja, que somos nós somos imperfeitos. Não tem ninguém perfeito lá dentro, ninguém. Nem o seu pastor, nem o seu obreiro, nem o seu bispo. Todos eles são sujeitos a falhas. A palavra de Deus nos diz que Elias, o profeta, ele não era um profeta, ele era o profeta. Deus respondia com fogo quando Elias orava, né? Os céus cerraram, né? E através de oração de Elias, um profeta que só Deus sabe o quanto foi usado, né? Nós também vemos ali, mas eu creio que há muitas coisas que ainda não foram contadas, pois João, né, disse isso no seu término ali do seu livro, que se fosse para escrever tudo que Jesus fez, né, que Jesus fez, não caberiam em livros. E tem coisas, é claro, que eu creio também que os profetas fizeram, né, que não foram mencionadas. Meus irmãos, porque Deus, ele é tremendo. Nem tudo precisa ser contado, assim como na nossa vida ele já ensina isso. A Bíblia nos ensina isso, né? Então eu posso dar testemunho de uma coisa, mas outras eu não posso contar, porque é para mim viver. Eu sei que eu vivi, né? Jesus não falava isso quando curava muitos enfermos? Nem todos saíam para pregar. Muitos deles, Jesus pregava, curava e dizia, vá. E a pessoa queria ali contar, mas Jesus falava, não, guarda para si, né? Não vai contar para ninguém. Então é importante a gente viver à luz da palavra, né?
E voltando a falar, como somos imperfeitos, né? Toda a igreja, meu irmão, toda a igreja, todo o templo, onde você for, vai ter levante, vai ter alguém que você não vai se dar bem, né? Mas é importante a gente aprender que a oração, ela muda corações, quando você deixa Deus trabalhar. E não estamos ali para agradar ninguém. A gente vê e percebe que nem Jesus, através mesmo dessa palavra que foi pregada, agradou todo mundo. Nem Jesus. Então, eu não estou lá para agradar o homem, não estou lá para agradar ninguém com a minha voz, né? Eu sou levita, eu louvo a Deus. Então eu não estou lá, fulano de tal de novo vai louvar. Eu estou cansado desse cara louvar. Eu não estou lá para agradar, eu estou lá para entregar o que Deus colocar no meu coração. Estou lá para entregar o meu louvor, entregar a ministração no louvor, né? Orar, entregar o meu culto racional a Deus. Eu não estou lá para agradar o homem. O meu chamado não foi pelo homem. Quem me chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Então, tenha direção através da luz da palavra do Senhor Jesus, né? É a Ele toda a honra e toda a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não deixa que o homem te tire da presença de Deus, né? Assim como foi falado aqui. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem alguém na igreja, nem riqueza nenhuma pode te tirar da presença de Deus. Paulo já disse isso, né? Nada pode nos tirar do amor de Deus, nem a morte, nem coisa alguma. Guarda essa palavra. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa te abençoar e você tenha direção sobre aquilo que está te afastando de Deus. Volta para Jesus. Não olhe para o homem. O teu foco é Deus. O teu foco é a tua salvação, para que você esteja com o Pai lá na glória. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com a paz do Senhor Jesus Cristo.